Então o tema do nosso mês é uma família abençoada. Quem aqui não quer ter uma família abençoada? Alguém aqui não quer ter uma família abençoada? Eu acredito que todos nós queremos uma família abençoada. Sim ou não? Sim, é claro que nós queremos uma família abençoada. Então, nós vamos ver nessa noite alguns princípios, alguns sinais de uma família abençoada. Então, eu acho que existem alguns sinais que nós podemos ver aí nas famílias de uma família abençoada e nós teremos alguns deles. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu projetei o texto, mas eu quero que você também aprenda a folhear ou a... Como é que chama isso aqui? Hã? Zapear. Não, zapear agora não. Zapear só depois do culto. Ou você aprender também a localidade, aonde está cada livro da Bíblia, né? Mas como nós sabemos, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 12. Talvez alguns de vocês sabem o que se trata lá. Vai falar da chamada de quem? Abraão. Gênesis capítulo 12 vai falar da chamada de Abraão. E um dos sinais de uma família abençoada é bênção. Ser bênção e ser abençoado. Então olha o que esse texto ele tem a nos dizer e ele nos mostra. Diz assim: Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Então, um fato importante que esse texto mostra para a gente é que, de fato, Abraão foi um homem abençoado por Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, o que Abraão tinha de especial? Que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, vem cá, eu tenho um plano extraordinário, eu tenho um plano traçado e eu preciso de alguém. E eu pensei, eu vi você, eu escolhi você para executar esse plano. Abraão foi um homem especial, não sei porquê. Não se diz muito de Abraão antes desse texto. Mas certamente Abraão era um homem já temente a Deus. Mas ele foi um homem abençoado por ter sido escolhido por Deus para marcar a história. Porque talvez se não fosse Abraão, o plano que ele entendeu de Deus e que ele se propôs a executar, a história teria acontecido de forma diferente. Aconteceria o plano de Deus? Sim, porque o plano de Deus não falha. Quando um não quer, Deus manda outro. Mas ele executa o seu plano com aqueles que querem. Mas outro fato importante também é que você é abençoado por Deus, amém? Sim ou não? Você está aqui hoje. E não é só pelo fato de você estar aqui hoje. Você é abençoado por Deus por você ter um trabalho, por você ter uma família, por você ter um teto, por você ter comida na mesa. Você pode dizer, mas eu estou desempregado. Eu sei que é a situação de muitos aqui. Você está morando debaixo da ponte? Você está passando fome? Você está passando sede? Não. Então isso é motivo de você ser abençoado. Pode colocar aqui, tia, por favor. Você é uma pessoa abençoada por viver num país livre, por viver num país onde a palavra de Deus pode ser pregada de portas abertas, porque em muitos lugares isso não é possível. Mas tem alguns sinais da bênção, algumas lições que esse texto apresenta para nós. E a primeira delas é que, sem mudança, não é possível viver a vontade de Deus. O Senhor chega para Abraão e diz: sai. Sem mudança, não é possível viver a vontade de Deus. Tem gente que quer viver a vontade de Deus, mas não quer mudar. Quer ficar do mesmo jeito, da mesma maneira, na mesma vida. Isso não é possível. Deus diz para Abraão: sai. Mas a pergunta é: Abraão, sai de onde? De onde que Abraão tinha que sair? Da casa de teu pai, do meio dos seus parentes, porque não é possível ser bênção se não trocar a cultura humana pela cultura de Deus. Não é possível ser bênção se não trocar a cultura da mentira
pela cultura da verdade. Não é possível ser bênção se não trocar a cultura da briga, dos palavrões, pela cultura da paz, da harmonia, das palavras que edificam. Não é possível ser bênção se não trocar a cultura do furto, da infidelidade, da falsidade, pela cultura da sinceridade, da transparência, da honestidade. É preciso haver mudança. E Deus está falando para Abraão: sai do meio dos seus parentes. Talvez se Abraão tivesse continuado no meio dos parentes dele, Abraão certamente não seria corrompido. Talvez ele não faria o que Deus queria que ele fizesse. Não é possível ser bênção se não viver a cultura de Deus. Não dá para viver a cultura do humano, da humanidade, da carnalidade e ser bênção de Deus. Uma outra lição que esse texto traz para nós: não é possível ser bênção se não se dispor a seguir a voz de Deus. E Deus chega para Abraão e diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Que fé que Abraão tinha. Abraão talvez perguntou para Deus: Senhor, aonde o Senhor vai me mandar? Aonde que eu vou chegar? E Deus disse: Abraão, eu vou te mostrar. Quando você vai viajar daqui para São Paulo à noite, você liga o farol do seu carro. O farol do seu carro ilumina o trajeto inteiro daqui até São Paulo? Sim ou não? Não, não, claro que não. Que farol potente é esse que ilumina daqui até São Paulo? Não, não ilumina. Ele vai iluminando de acordo, você vai andando. Ele ilumina o suficiente para você se sentir seguro e para você ter uma visibilidade durante a noite. Assim é a voz de Deus. Ela vai te seguindo e ela vai te falando e te mostrando, mas conforme você vai caminhando. Não é possível ser bênção se não sair de onde está. Se não mudar a cultura humana pela cultura de Deus e não estar disposto a ouvir a voz de Deus. Sabe o que me chama a atenção às vezes? Tem muita gente que se incomoda com o que os outros falam. Com o que a sogra fala, com o que o pai fala, com o que a mãe fala. Se incomoda, se irrita, se preocupa, mas não se preocupa e não se incomoda com o que Deus fala. Tem gente que se incomoda com o pitaco do vizinho, com o pitaco do outro que está do lado, mas não se incomoda com o que Deus está falando, com a voz de Deus. Você pode perguntar: como que eu vou ouvir a voz de Deus? Vocês podem responder essa pergunta. Quais são as formas que nós ouvimos a voz de Deus? Diga-me. Lendo a Bíblia? Que mais? Buscando a Deus em comunhão, em oração. De que forma mais podemos ouvir a voz de Deus? Participando dos cultos, nas células, compartilhando, conversando. Por que muitas vezes nós nos incomodamos com o que o outro fala? Levamos em conta o que o outro fala e nem sempre nós levamos em conta o que Deus está falando para nós, o que a Bíblia está dizendo para nós. Sabe uma coisa que a gente não considera muito? Quem aqui acha que é muito ansioso? Não tem problema não, pode levantar a mão. Nossa, eu sou ansioso, vivo no meio da ansiedade. Eu tenho certeza que mais gente que é ansioso. Vocês estão tímidos, não está levantando a mão não. Mas a Bíblia fala para nós assim, olha: não andem ansiosos por coisa alguma. É uma ordem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha a voz de Deus. Mas a gente se incomoda com o que o outro fala. E Deus está falando: não andem ansiosos por coisa alguma. E a gente fala assim: Senhor, me dá paz, Senhor, me dá paz. E Deus fala assim: sai dessa ansiedade. Senhor, me dá paciência, deixa de ser irritado. Ame. Ai, Senhor, estou tão triste. Senhor fala assim: eu tenho vida abundante, eu tenho alegria abundante para você. Parece que a gente gosta de sofrer. E a Bíblia está o tempo todo mostrando alternativas para nós. A voz de Deus o tempo todo ali, falando na sua escritura. E muitas vezes nós não estamos dando os ouvidos.
Então você que é ansioso, que levantou e que não levantou a mão, mas se considera uma pessoa ansiosa, a voz de Deus é: não andem ansiosos. Essa não é a minha voz, é Deus que está falando. Mateus 6, versículo 34. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Amém? Mais lições que esse texto tem para nós. Te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha, Deus tem um plano, mas é você que executa. Deus tem um plano, mas sou eu e você que executamos esse plano. Deus disse para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão não fosse, você acha que o plano de Deus seria cumprido na vida de Abraão? Sim ou não? Não, não seria cumprido, porque o plano de Deus era que ele era fora de onde ele estava. Deus tem um plano na sua vida, mas é você que faz esse plano ser executado. Às vezes a gente fala assim: Deus, cumpre o teu plano na minha vida, Senhor. Cumpre o teu plano na minha vida, Senhor. E Deus olha assim e fala: mas o que você está fazendo? É o que eu mais quero. O que Deus mais quer é cumprir o plano dele na nossa vida. Mas a pergunta é: o que você está fazendo para que o plano de Deus seja executado na sua vida? Um exemplo: você está lá na sua empresa, no seu trabalho, seu chefe chega para você e diz assim: Henry, está aqui, ó. Eu tenho um grande projeto para essa empresa, eu preciso que você faça isso. Se você fizer, eu vou subir você de cargo, vou melhorar o seu salário, vou te dar um bônus, um adicional, vou te dar um carro da empresa, mas você precisa executar esses planos aqui, eu preciso ver resultado. Trabalhe. E aí o Henry chega para o patrão assim: mas patrão, me dá um aumento, eu quero crescer nessa empresa. Faz o que eu estou pedindo, eu preciso ver. Eu preciso que você faça o que eu estou pedindo. Se mexe, se move, sai do lugar, vai atrás, corre. Mas muitas vezes a gente quer que as coisas venham até nós, que as coisas aconteçam, que o mundo se mova, e a gente quer ficar aonde nós estamos. A bênção de Deus é condicionada à nossa resposta. Eu te abençoarei, eu te engrandecerei, mas saia de onde você está. Você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Saia de onde você está. Saia do comodismo. Não espere que as pessoas façam por você. E esse texto tem mais lições para nós ainda. No versículo 2 ele diz assim: sê tu uma bênção. É um imperativo bem legal esse texto. Olha, você quer que seu filho seja uma bênção, sim ou não? Seja uma bênção na vida dele, você primeiro, como pai e mãe. Eu sempre digo que os filhos é o termômetro da família. Você está vendo essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui tem algumas coisas bem interessantes. Ela tem o número da Mega Sena. Não, estou brincando. Tem não. Foi feito algumas perguntas para os seus filhos e eles responderam. Cri, 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 cri. Quer que seu filho seja uma bênção? Vamos ver o que tem aqui. Foi feita a seguinte pergunta para as crianças: tem alguma coisa que seu pai ou sua mãe faz que te deixa triste? Nesse papel aqui ele falou não, olha que beleza. Mas aí, quando eu pergunto assim: o que você acha que eles podem melhorar? Aí ele responde: eu queria que meu pai me pegasse para sair mais. Eu acho que ele nem liga para mim. Ó, a letrinha das crianças. Não vou deixar vocês lerem, que de repente você pode identificar a letra do seu filho. Eu garanti para eles que eles não seriam expostos, é claro. Tem mais uma aqui, vamos ver. Aliás, tem vários papéis. Tem alguma coisa que seu pai e sua mãe faz e te deixa triste? Sim, eles brigam. O que eles podem fazer para melhorar? Conversarem mais e se acalmarem. Gente, olha isso.
Você quer que seu filho seja uma bênção? Seja bênção na vida do seu filho. Seja você primeiro bênção na vida dele. Você, filho, quer que a sua mãe seja uma bênção? Seja uma bênção na vida dela. Seja obediente, seja respeitoso. Você quer que a sua igreja seja uma bênção? Sim ou não? Seja bênção antes de tudo. Eu tenho certeza que se cada um de nós que está aqui, membro desta comunidade, fosse pessoas mais comprometidas, todos nós, todos, fossem mais comprometidos com a oração, com a leitura da Bíblia, com os cultos, com os compromissos da igreja, com a evangelização, eu tenho certeza que dentro de um ano, nós teríamos 4 vezes mais o número de pessoas que tem aqui. Porque muitas vezes nós reclamamos demais. Reclamamos do pai, reclamamos da mãe, reclamamos do chefe, reclamamos do vizinho, reclamamos do marido, reclamamos da esposa, reclamamos do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos do líder. Mas a pergunta é, seja você bênção primeiro na vida deles? Eu ouvi da boca da Ana essa semana, na falta de um líder, seja um. Na falta de uma pessoa que abençoa, abençoa você primeiro. Mas o problema é que muitas vezes no trabalho a pessoa é um profissional de excelência. Ele é o bambambam, ele é o cara, ele é a cara, ele faz e acontece. Mas ele chega em casa, ele não se importa com o filho. Ele briga com a esposa. Você quer que o seu trabalho seja bênção? Seja uma bênção no seu trabalho. Você quer que seu patrão seja bacana? Seja bacana com ele. Amém ou não amém? Você quer que o seu líder de célula seja uma bênção? Seja uma bênção antes. Quem não é bênção onde está, será maldição onde for. Essa é uma frase muito impactante de um grande pregador. Ela não é minha. Quem não é bênção onde está, será maldição onde for. Lá em 2 Reis, capítulo 5, tem uma informação muito interessante de uma menina. O reino de Israel estava em guerra. E o reino inimigo venceu. E uma garota, o texto fala uma menina, então isso mostra que ela deveria ser uma menina mesmo, por volta dos 15 anos, 14, 15 anos. Ela foi levada como prisioneira. E ela foi feita escrava do chefe do exército de guerra. E lá ela estava, vivendo, servindo num país diferente, numa cultura diferente, numa família diferente, longe dos pais, longe dos irmãos, longe do seu povo. E ela vivia como escrava. E o chefe do exército, e o texto é muito claro e fala que ele era um homem, um guerreiro de excelência. Ele ficou muito doente, ao ponto de morrer, de quase morrer. Ele tinha uma doença de pele e isso impedia com que ele convivesse, se relacionasse com as pessoas. Aí a menina chega para a patroa, para a dona dela, que ela era uma escrava, e diz assim: ah, se meu senhor conhecesse o profeta que há em Israel. E naquela época, quem era o profeta de Israel era Eliseu. Talvez se fosse eu, se fosse você no lugar da menina, falava assim: tomara que morra. Né? Bem feito. Ela está longe de casa. Mas sabe o que ela diz? Ela chega para a esposa e diz assim: ah, se ele conhecesse o profeta que há em Israel. Isso chamou a atenção da mulher. Por quê? Porque Deus faz grandes coisas através do profeta. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer que esse chefe do exército, que escravizou essa menina, foi procurar o rei, pediu permissão para procurar o profeta, chegou até o profeta e disse assim: eu preciso ser curado. E o profeta Eliseu disse assim: vai e lave 7 vezes no Rio Jordão. Essa é a história de Naamã. Naamã foi curado de lepra, de uma doença de morte, por causa de uma menina escrava, que ele mesmo escravizou. Porque certamente ela era bênção lá onde ela estava na sua terra, e ela continuou sendo bênção onde ela estava. Amém? Quem é bênção onde está, vai ser bênção aonde for. Se você é bênção na sua casa, você vai ser bênção em qualquer lugar no mundo. Mas se você não é bênção na sua casa, será que vai ser bênção em qualquer outro lugar?
seja bênção acima de tudo. Seja uma bênção na vida dos seus filhos. Seja uma bênção na vida dos seus irmãos. Seja uma bênção na vida dos seus pais. Seja uma bênção na igreja. Seja uma bênção no seu trabalho. Seja uma bênção na sua faculdade, na sua escola. Aonde você estiver, seja uma bênção. O versículo 3 diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o que Deus fala para Abraão. Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Porque de Abraão que veio a raiz de Davi, que foi Jesus Cristo, que morreu da cruz e para o resgate, para a salvação da humanidade. Que através de você, muitas pessoas sejam abençoadas. Amém? Então, aonde você está, ao invés de você ficar reclamando, agradeça. Seja bênção. Seja bênção aonde você está. O segundo sinal de uma família abençoada é a decisão. O primeiro sinal é bênção, ser bênção e ser abençoador. O segundo sinal de uma família abençoada é a decisão. Eu quero convidar você a ler esse texto que está em Josué, versículo 24 e no versículo 15. Quero pedir você para ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Não quero gastar tempo explicando esse trecho, mas Josué, ele está liderando o povo, e ele percebeu que o povo começou a titubear acerca de servir a Deus ou servir a outros deuses, e ele, como líder do povo, ele se posiciona e diz assim: olha, decidam vocês o que vocês querem seguir, o que vocês querem fazer, porque essa é uma decisão pessoal. E Josué se coloca diante do povo e digam: vocês precisam decidir, porque eu já fiz a minha decisão. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Então, quais são as lições que esse texto traz para nós, nesse trechinho? Escolha hoje a quem vocês irão seguir. O que você irá colher no futuro depende da escolha que você fizer hoje. O que você irá colher no futuro depende da escolha que você fizer hoje. Você não planta feijão esperando colher milho. Você não dissemina o ódio esperando receber sorrisos. Não é assim que acontece. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você decide viver o padrão de Deus, ou você vai viver o padrão do mundo. Porque o padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. E aqui existe uma atitude diferente da espera e da decisão. Eu estava lendo um blog de alguém que eu sigo, e tem lá uma história de um jornalista, e ele contou a seguinte história, verídica. Ele foi no aeroporto esperar, recebeu um amigo. Enquanto ele estava esperando, tinha uma família ao seu lado, também esperando alguém chegar. E aí veio um homem na direção dele e começou a cumprimentar a família que estava do lado dele. E esse homem, ele começou a cumprimentar o filho mais velho. E ele deu um abraço no filho, ele beijou o filho. Filho, que bom te ver. Nossa, você já está um rapazinho grande. E segurou o rosto do filho entre as mãos e deu um beijo, um sorriso. E aí foi para o menor, que deveria ter mais ou menos uns 8 anos, disse: nossa, como você cresceu também. E deu um abraço e deu um beijo, disse: filho, como eu te amo, que saudade que eu estava de você. E aí ele passou para um bebezinho que estava no colo da mãe e disse assim: nossa, minha gatinha, que linda que você está. E ele de cá só olhando o que estava acontecendo. Que linda que você está. E pegou a bebezinha no colo, e ela logo já encontrou um acalento aqui no ombro do pai. E ele deu um beijo, passou a bebezinha para o colo do mais velho, do irmão mais velho, e disse assim: o melhor fica por último. E foi em direção à esposa e encheu ela de elogios e disse: que saudade que eu estava de você. Nossa, como você está linda. E deu um beijo nela, longo, apaixonado.
deu um abraço. E aí esse que estava assistindo de curioso, chegou e perguntou assim, desculpa eu perguntar, mas vocês são casados há quanto tempo? E ele disse assim, 14 anos. Ah, você ficou muito tempo fora? 2 dias inteiros eu fiquei fora de casa. Aí ele diz assim, uau, nossa, eu espero que quando o meu casamento tiver 14 anos, eu esteja tão apaixonado. E o homem virou para ele e diz assim, não espere, decida. Não espere, decida. Porque quando eu espero que o meu casamento seja abençoado, eu estou aqui, eu estou esperando. Eu estou esperando que meu casamento seja abençoado. Eu estou esperando que meu trabalho seja uma bênção. Eu estou esperando que meu filho seja uma bênção. Estou esperando que as coisas deem certo na minha vida. Continue, vai morrer esperando. Decida. Decida que o seu casamento, que a sua família é e será uma bênção. Não espere. Não espere que as coisas não caem do céu. Só chuva. Decida que a sua família será uma bênção. Essa é uma decisão, gente. Não adianta eu querer esperar que as coisas vão acontecer. Eu preciso decidir o que eu quero da minha vida. Você precisa decidir o que você quer da sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Decida. Sabe qual é o problema de hoje? As pessoas já se casam considerando a possibilidade de não dar certo. Aí não vai dar mesmo. Porque já casa imaginando que não vai dar certo. Vamos ver onde é que vai durar isso, né? Vamos ver até onde vai dar. E a pessoa simplesmente abandona tudo porque não tomou uma decisão de fazer a coisa certa. Qual foi a última vez que você deu um beijo gostoso na sua esposa, no seu marido? Hoje tem, hein? Hoje tem. Chegar em casa, maridão, esposa, dê um grande beijo nela, dê um grande beijo nele. Qual foi a última vez que você colocou o seu filho no colo? Que você disse para o seu filho, como eu te amo, como você está crescendo, como você é lindo. Eu gosto de você. Mas o meu filho já tem 20 anos, e daí é filho do mesmo jeito. Que filho que não gosta de receber um abraço, um carinho, um elogio do pai, da mãe? Comece por você. Amém? Que você saia daqui hoje decidido a semear bênção na vida das pessoas, principalmente daquelas que estão pertinho de você, dentro da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi o que disse Josué. O futuro da sua família depende da decisão que você tomar hoje. Então, se hoje você decidir que você vai ser bênção na vida da sua família, eu tenho certeza que a sua família será uma bênção. Porque a partir dessa decisão, você está considerando a intervenção divina na sua vida. Você está considerando o trabalhar de Deus na sua vida. Você está considerando o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Ele vai agir e Ele vai ajudar que você seja uma bênção. Aonde você estiver. E mais, você como pai, como mãe, tem o dever de ajudar os seus filhos a fazer as escolhas certas. Ora, Josué como líder do povo, mas acima de tudo como líder da sua família, ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, pai e mãe, tem o dever de ajudar os seus filhos a fazer a escolha certa. E aí, esses 2 ouvidos aqui que a terra há de comer, né? Algum dia, houve várias coisas. E uma delas, às vezes é pai e mãe falando para o filho de 12, 11 anos. O que você quer ser na vida, menino? Ele não sabe o que ele quer ser da vida dele, pai e mãe. Ele tem 12 anos. Ele não tem maturidade para saber o que ele quer da vida. Ou você vê um gagá aí de 60, de 50 que não sabe o que quer da vida. Veja lá uma criança de 12, de 13 anos.
Ele depende de você para isso. Você, pai e mãe, precisa ajudar o seu filho a fazer as escolhas certas. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Nunca oriente o seu filho a escolher os estudos mais do que a Deus. Não oriente o seu filho a priorizar a profissão mais do que a Deus. Porque quando ele for um bom profissional, ele pode ser um excelente profissional, mas está distante de Deus. Ele pode ser um excelente estudante, nota 10, mas está distante de Deus. Eu já ouvi de alguns pais: não, meu filho tem que priorizar os estudos, não dá tempo de vir na igreja, não vem, não dá tempo de fazer as coisas, não vem. E hoje são pessoas que estão longe de Deus, para a grande tristeza do pai e da mãe. Eles precisam que você oriente. Aí eu não sei se você já viu esse tipo de coisa também, mas aí você vai no supermercado e tem aquelas mães num carrinho que tem aqueles banquinhos e coloca a criança ali de 2 anos. Ela está na fila, está no supermercado fazendo compras. Ai, o que você acha de levar isso aqui para a gente comer hoje? Criança de 2 anos de idade. Não sei se vocês já viram isso, mas eu já vi. Olha que legal. Ai, Sofia, que coisa linda. Vamos levar isso para a gente comer. Você quer? A criança fala assim: ah, você não quer, filha? A gente coloca a responsabilidade demais na mão da criança. Ela não tem. E aí um dia eu fui conversar com uma pessoa muito próxima da minha família. E ela disse assim: ah, eu perguntei para o meu filho que escola que ele quer estudar. A criança tem 5 anos de idade. Que escola que a criança quer estudar? Gente, a criança de 5 anos sabe que escola quer ver para ele? Não sabe. Pai e mãe, vocês precisam e devem ajudar seus filhos a fazer as escolhas certas. Ajude eles a escolher por Deus, serem íntegros, serem honestos, serem justos. E digo mais: pai e mãe devem 3 coisas a seus filhos. Vamos ler juntos? Exemplo. Eu ouvi isso de um pastor, eu falei assim: eu vou copiar dele. Eu achei bem interessante. Não exija que o outro seja algo que você não é. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não exija que o outro seja algo que você não consegue ser. Não exija que seu filho seja bem educado se você é um ogro. Não exija que seu filho seja uma criança dócil, saudável, se você trata com pancada e palavrão, com grosseria. Você tem que ser, exemplo. Ele vai olhar para você. Ele está te olhando, ele está te observando. Sabe aquela plaquinha que tem às vezes no elevador quando você entra? Sorria, você está sendo filmado? Pai e mãe, o tempo todo vocês estão sendo filmados pelos seus filhos. Eles estão de 2 olhos em você. Estão te olhando o tempo todo. Vendo como você fala, vendo como você faz. A maneira como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata o seu irmão, a sua mãe. É assim que eles vivem. Então não exija que ele seja algo que você mesmo não está conseguindo ser. Mas seja uma pessoa de exemplo na vida das pessoas, principalmente na vida dos seus filhos. Amém? Eu acho que tem outro texto aqui que nós podemos complementar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: olha, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Caramba, que paulada, hein? A responsabilidade de cuidado de seus parentes e família é primeiramente sua. Olha, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo da seguinte maneira: olha, naquela época existiam muitas viúvas. E a mulher, ela não trabalhava fora. Ela precisava de um homem, poderia ser o marido, poderia ser o pai, poderia ser o irmão, para que cuidasse dela, para que provesse para ela. E existiam muitas viúvas ali, naquela situação da igreja, mas que tinham parentes, que tinham condições de ajudar.
E Paulo está dizendo, oxe, que negócio é esse? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, ele está negando a fé. Era crente. Paulo não está falando para o não crente, está falando para as pessoas da igreja. Então a responsabilidade do cuidado da sua família é primeiramente sua, depois da igreja. Se essa pessoa não tem uma família capaz de ajudar, de cooperar, de arrecadar algo que possa colaborar com essa família, a igreja ela vai entrar em ação. É tanto que Paulo vai dizer nesse mesmo texto, vai dizer assim, ó, as viúvas mais jovens, pode casar. Pode casar, para ter um homem que pode sustentá-la. Não precisa ficar dependendo da igreja, explorando a igreja. Mas as idosas, as mais velhas, não, essas precisam de cuidar da igreja. Se não tem uma família para ajudar. Porque a família não pode desamparar as pessoas desamparadas. Que mais que esse texto traz de lição? O cuidado aqui é no sentido de provisão, tanto financeira quanto de apoio emocional e espiritual. Se você tem alguém na sua família que está precisando de uma oração, não chama o pastor não. Viu? Ore você por ele. Porque o mesmo Espírito que está nele, está em você. Amém? E o mesmo poder que Deus pode agir através de mim, através do líder de célula, qualquer pessoa, Ele pode agir através de você. Se a pessoa está necessitando de uma palavra de Deus, seja você bênção, seja você a voz de Deus na vida dela, aonde você estiver. Amém ou não amém? Vamos continuar. Estamos falando de sinais de uma família abençoada. É bênção, é ser bênção, é tomar uma decisão. E esse texto tem mais lições para nós. Olha, quem não cuida da família não pratica o evangelho de Jesus, porque ele negou a fé. É o que está dizendo o texto. Quem não cuida da família está negando a fé. Não é que você está negando a fé em Jesus, não é isso que o texto está falando. Mas ele está dizendo assim, que na prática, você está fazendo totalmente diferente daquilo que você está aprendendo. Porque qual é o evangelho de Jesus? É amar, é cuidar, é uns aos outros. Mas se não faz isso, está negando a fé. Ou seja, você não está praticando o evangelho de Jesus. Porque o não crente não pratica mesmo o evangelho. Ele não sabe, ele não se importa. Mas aquele que é crente deve praticar a fé. E você pode se perguntar, quando que eu nego a fé? De que forma eu estou negando cuidado para minha família? Você nega a sua fé quando participa de intrigas, ou fica de mal. Não estou conversando, não estou falando com meu marido, não estou falando com minha esposa, não falo com meu irmão. Que isso, gente? Isso é criancice. Criança que faz essas coisas. Dentro da igreja de Deus não existe isso. Fala sim. A pessoa não quer ouvir, vai lá e fala. Conversa, se posiciona. Aí você pode dizer, mas você não conhece minha sogra, que é uma jararaca. A minha cunhada é uma cascavel. É isso, é aquilo. Não interessa, seja você bênção na vida. Não quero conhecer sua sogra mesmo, eu conheço a minha. Mas desde quando eu me casei, eu decidi amar e respeitar a minha sogra. Amar e respeitar a família do meu marido, porque a família dele são os pais dele, são os irmãos dele. A partir disso, eu tenho um compromisso com eles. Eu devo. Há um tempo atrás, a irmã dele passou por uma situação difícil. E ele disse assim, ajudo ou não ajudo? Eu falei assim, o que você decidir, eu estou com você. Se você quiser ajudar, conte comigo. Se você não quiser ajudar, conte comigo também. Eu apoio a sua decisão. Porque a responsabilidade dos nossos familiares é primeiramente nossa. Eu não posso transferir, porque quando eu transfiro, eu estou negando a minha fé. Eu não estou praticando a minha fé. Amém ou não amém? Eu espero que a partir de hoje você se comprometa mais com a sua família, se comprometa mais em ser bênção na vida das pessoas e tome uma decisão na sua vida que vai fazer uma grande diferença. Eu tenho certeza disso. Vamos continuar. E por último, ser liderança. É
é o terceiro sinal de uma família abençoada por Deus. E eu quero que você leia esse texto comigo. Se encontra também em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Bom, esse texto também tem muitas lições para nós. Vamos começar. Esse trecho aí, ó, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. A família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com excelência. A família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com excelência. A maioria de nós aqui exercemos liderança em algum lugar. No trabalho, são profissionais, são professores, são pais, são mães, enfim, são líderes na igreja, de célula. Mas a família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com excelência. Os melhores cursos devem ser feitos para se conviver em família. Mas não é bem assim que acontece. No ramo profissional, a pessoa faz os melhores cursos. Ele faz a faculdade, ele faz a pós-graduação, ele faz treinamento, ele faz coach, né? Ele faz várias coisas para ser um excelente profissional. Porque lá no trabalho, ele se posiciona como profissional de qualidade, como um bom profissional. Mas aí chega em casa, é um ogro, ou uma Fiona, né? Faz tudo de qualquer jeito. Lá no trabalho, ele faz o feedback sanduíche. Sabe o que é o feedback sanduíche? Não sabe? Feedback sanduíche é o seguinte: você chega para a pessoa e fala assim... Já peguei você, né? Você não, hein? Vou pegar a Cris. Cris, fala algo de qualidade dela. Depois você fala algo que ela precisa melhorar no recheio. E você termina com algum ponto positivo dela, para ela se sentir, né, bem. Porque se você falar, olha, você faz bem isso, faz bem aquilo, mas... Aí esse mais já destruiu tudo que você falou antes. Aí o feedback sanduíche, ele dá essa dica. Fala uma coisa de qualidade, fala o ponto que precisa melhorar, e aí depois você termina com um ponto de qualidade. Mas lá no trabalho, ele dá um feedback sanduíche. Mas e quando chega na casa, com o pai, com o filho, com a esposa, enfim, é torta na cara, né? É pá, joga na cara. Ah, seu moleque. Ah, seu besta. Ah, pá. Mas lá no trabalho, ele está no feedback sanduíche. Que bonito. Lá no trabalho, ele é um headhunter. Caçadores de cabeça, aquele profissional que procura os melhores, os tops, para que a igreja, ó, também, né? A gente precisa ser headhunter também, procurar bons líderes de célula para a igreja crescer. Headhunter na empresa para que ela cresça, para que a empresa prospere. Mas em casa ele é um matador de vidas. Xinga os filhos. É grosso com a esposa. Ou com o marido. É um folgado que não ajuda. Consumista. Coloca a família em dívidas. E por aí vai. Mas a família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com excelência. E esse texto tem mais algumas lições para nós. Tendo os filhos sujeitos, a família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com inspiração. Tendo os filhos sujeitos é diferente de subjugar o filho. O sujeito aqui é no sentido de inspirar. Gente, seu filho tem que olhar para você e ter orgulho. E dizer, eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. É para o seu filho olhar para você e sentir orgulho de você. Para que você seja inspiração para os seus filhos. Quem é a inspiração das crianças hoje? Homem de Ferro. Homem-Aranha. Quem mais? Capitão América. Né?
É a outra lá, como que é o nome? O Batman, a mulher lá, Maria Maravilha. É as referências das crianças hoje. Maria Maravilha. É a referência da criançada de hoje. Gente, que isso? Você é pai, você é mãe, você é um líder de Deus. Tem que ser referência para os seus filhos. Tem que causar orgulho neles, amém? Mas seja você uma bênção. Tome essa decisão e exerça a liderança dentro da sua casa. Deixe que as pessoas olhem para você e se inspirem. Eu fiquei com o coração partido há um tempo atrás, quando eu estava conversando com um adolescente que não é aqui da igreja. Filho de líder, crente, respeitado. E eu conversando com ele, ele disse assim: eu odeio meu pai. Aquilo me chocou. Eu odeio meu pai. Meu pai, quando chega na igreja, é ovacionado, todo mundo gosta dele. As pessoas, ele conversa, ele brinca, ele conta piada, ele se diverte com a moçada, com os adolescentes da minha idade. Mas quando ele chega em casa, ele se aproxima de mim para brigar comigo, para gritar ou para me bater. Isso, na maioria das vezes, ele se aproxima de mim com a cinta na mão, segurando o lado oposto da fivela. Não tem como não chorar, gente. Você ouvir isso de um adolescente, filho de uma pessoa que diz que é crente, que espanca, e dizer: eu odeio meu pai. Que na igreja ele é uma bênção, mas em casa ele é o cão. Ele é um monstro. Que triste ouvir isso de pessoas cristãs, de pais, de mães. Que na igreja é uma bênção. Na visão dos filhos. Mas em casa se transforma, tira a capa. Quem te conhece são as pessoas que convivem com você. Seja inspiração para os seus filhos. E isso foi o mais leve que esse adolescente me falou. Foi o mais leve que ele me disse. Não vou nem me ocupar em dizer o que ele disse mais. Que me assustou. Seja inspiração para os seus filhos. Seja bênção na vida dos seus filhos. Ore pela vida deles. Jejue pela vida da sua família. Exerça a sua liderança, pai e mãe, com ousadia, com excelência e com inspiração. Que eles te obedeçam não por medo ou por obrigação, mas porque eles respeitam você, mas porque eles consideram você. Amém ou não amém? E esse texto traz mais lições para nós. Ele diz: olha, com toda dignidade, a família é o primeiro lugar onde a liderança deve ser exercida com respeito. Eu vou falar como filha agora. Muitas vezes eu ouvia isso do meu pai: me respeita, menina. E eu falava assim: nossa, mas ele não me respeita. Ele quer que eu respeite ele, mas ele não me respeita. Pai e mãe, não é porque é seu filho que você deve tratá-lo com desrespeito de qualquer jeito. E a palavra dignidade aqui é exatamente isso: tratar com respeito. E a orientação bíblica aqui é a maneira como os pais devem agir com os filhos. Exercer a liderança com excelência, exercer a liderança com dignidade, com respeito e com inspiração. Você quer que seus filhos te respeitem? Respeite eles primeiro. Por isso que eu digo que às vezes o filho, a criança, é o termômetro da família. Porque ela tem muito a dizer sobre o contexto familiar. Mas muitas vezes chegam para mim, às vezes lá no consultório mesmo, filho de crente: vem trazer meu filho para ver se ele melhora, ver se dá um jeito. Aí às vezes eu falo: mas primeiro eu quero conversar com os pais. E 100% das vezes o problema maior está com os pais e não com a criança. A criança, ela apenas pipoca o sintoma da família. Mas você, pai, você, mãe, exerça a sua liderança em casa com amor, com excelência, com inspiração, com dedicação, com respeito. Amém? Orando para os seus filhos, se reúna com os seus filhos, com a sua família, ore com eles, jejue, assista um filme, brinque com eles e por aí vai. Você deve ser a inspiração para os seus filhos.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você pai, você mãe, como você quer que seu filho esteja ou seja, quando ele estiver na vida adulta, quando ele tiver 30 anos? Mas pensa aí. O que você espera que seu filho seja? Só pensa. O que você espera dele? E agora eu faço o movimento contrário. E se ele for como você estará feliz? Não gostei das caras que eu vi. Se seu filho for exatamente como você, vai ser bom? Se sua filha for exatamente como você, vai ser bom? Se não for, repense seu papel na família. Pai e mãe, repense seu papel como líder, como pai, como mãe, porque olha, seus filhos serão o que você está fazendo com eles. Eu acredito nisso em partes. Porque acho que até 17, 18 anos, ou enquanto os filhos estão debaixo da autoridade dos pais, eles vão obedecer os pais, vão seguir o que os pais querem. Mas depois, quando se tornarem adultos, eles têm autonomia para fazer diferente. Sim ou não? Nós temos autonomia para fazer diferente. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela diz assim: olha, o meu pai é o meu maior exemplo do que eu não devo ser. O meu avô, a mesma pessoa, o meu avô é o meu maior exemplo do que eu não quero ser. O meu bisavô também é o meu maior exemplo do que eu jamais quero ser na minha vida. Uma única pessoa falou isso, do bisavô, do avô e do pai. E era um grande homem, um grande homem de Deus. Porque ele disse assim, porque ele é o modelo do que eu não quero ser. Então eu vou pegar um modelo totalmente diferente. Porque nós não somos produtos do meio. Eu tenho minha decisão. Eu posso decidir algo diferente para a minha vida. Amém? O sinal de uma família abençoada é ser bênção. Ter decisões, se posicione. Se posicione perante Deus, perante o trabalho. Não se omita na sua casa. Fale, converse com seus filhos e exerça a sua liderança com excelência e sabendo que seus filhos serão o que você está fazendo com eles hoje. Eu acho que nós temos um videozinho aqui para encerrar. Ah não, ainda tem mais esse texto aqui. Quem não sabe liderar sua própria família não terá sucesso em liderar na igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, o mau líder em casa automaticamente será um mau líder na igreja. Porque a família é o primeiro lugar de eu liderar com responsabilidade. A família é o berço onde as virtudes cristãs são cultivadas. A família é o lugar onde eu vou praticar o amor, a paciência, a tolerância, a amabilidade, onde eu vou dar carinho para os filhos, para o marido, para a esposa. É lá que eu vou cultivar. E depois, se eu conseguir cultivar isso lá, eu vou cultivar isso em outro contexto.